Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem aí. Eu vou gravar um vídeo para vocês hoje. Acho que vai ficar mais fácil fazer uma revisão, né, daquilo que a gente já viu e também propor essa nova metodologia para a análise de circuitos. Eu vou fechar minha câmera aqui para que vocês não tenham o meu vídeo atrapalhando o conteúdo. Bom, vamos lá. O que nós vimos até então? Vimos um método de análise de corrente nos ramos. E aí, esse método, ele é bem tranquilo. Deixa eu pegar aqui para escrever. Porque, basicamente, a gente faz o seguinte, olha. A primeira coisa é determinar ali o sentido das correntes nos nossos ramos de interesse. Então, ali na nossa figura, já está sendo evidenciado o sentido de I1, I3 e I2. E aí eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das correntes naquele nó A, e chegar na seguinte relação entre essas correntes. I1 mais I2 é igual a I3. Isso aqui é apenas uma revisão. Eu posso, então, dizer, inclusive, que I1 mais I2 menos I3 é, portanto, igual a zero. Beleza, essa é a nossa primeira equação, uma equação que nós vamos utilizar no nosso sistema de equações, né, se vocês estão lembrados do procedimento. E veja o seguinte, né, definidas as correntes em cada um dos ramos, eu também tenho, né, a polaridade das quedas de tensão em cada um dos elementos resistivos aqui do meu circuito. Né? As das fontes, elas já estão estabelecidas pela própria polaridade desses elementos. E aí, se eu tenho, né, então, as quedas de tensão em R1, em R3 e R2, eu posso, então, aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada uma das malhas, por exemplo, a malha 1 aqui para nós, e a malha 2, para, então, determinar o nosso sistema de equações. Bom, eu vou tentar escrever aqui para ficar mais fácil. Eu vou começar daqui, ó, né, a nossa aplicação de lei de Kirchhoff, tá? Eu vou começar desse ponto aqui, para a malha 1, vou fazer no sentido horário, para que a gente fique no mesmo pé. Então, menos 2, aliás, vou colocar com os nomes dos elementos primeiro. Menos E1, mais a queda de tensão ali em cima de R1, que eu vou chamar de VR1, mais VR3 é igual a zero. E aí eu posso, evidentemente, substituir os valores nessa equação. Então, menos 2 mais 2 vezes I1 mais 4 vezes I3 é igual a zero. E eu tenho, portanto, que 2 vezes I1. Eu vou colocar aqui já zero, a gente já sabe por que disso, né? Porque não tem a corrente I2 nessa minha equação, eu posso colocar isso aqui para evidenciar lá no nosso sistema de equações que esse valor aqui é nulo. Mais 4 e 3 é igual, portanto, a 2. Essa é a nossa segunda equação. Como eu tenho que definir I1, I2 e 3, para esse método, né? Aliás, para esse sistema de equações, então eu preciso de 3 equações. Eu vou colocar aqui de uma forma um pouco mais organizada. Tá? Então, essas aqui são as nossas duas equações. E agora, para a malha 2, o que eu vou ter? Eu vou começar também desse ponto aqui e caminhar no sentido anti-horário. Tá? Eu não preciso me preocupar na aplicação de lei de Kirchhoff das tensões com o sentido que eu vou adotar para determinar a minha equação. Por quê? Eu já apliquei, ou na verdade eu já defini o sentido das correntes e já defini as quedas de tensão com relação a essas correntes que foram definidas arbitrariamente. Então, na hora de aplicar a lei de Kirchhoff, eu tenho que levar em consideração o sentido adotado
na minha proposta. Ou seja, evidentemente que esse sentido pode não estar o mais correto, né? Ou seja, você vai poder, então, encontrar resultados negativos para a sua corrente, o que indica simplesmente que o sentido está contrário. Tá? Então, vamos lá. Para essa malha 2, o que eu vou ter? Menos 6. Lembrando que eu estou, aliás, vou colocar aqui com os nomes, né? Menos 6. Lembrando que eu estou seguindo a, a adoção de correntes que foi feito, de sentido de correntes que foi feito. Menos E2 mais o VR2, tá? Que é o VR2, não confundam aí, mais 4, desculpa, mais VR3, né? Ainda não estou substituindo. É igual a zero. Agora sim, menos 6, mais 1 vezes I2, mais 4 vezes I3, igual a zero. Então, eu sei que 0 vezes I1 mais I2, ou 1 vezes I2, mais 4 vezes I3 é igual a 6. Essa é a minha terceira relação, ou minha terceira equação, melhor dizendo. Bom, levando em consideração essas equações, eu consigo, então, montar um sistema de equações. Nesse caso, eu vou já desenhar aqui, na verdade, ou escrever a minha matriz. É a proposta que vai ser apresentada ali para vocês como resolução que nós já vimos. Então, eu vou pegar essas três equações e vou colocar aqui. 2, 0, 4, 0, 1 e 4, e 1, 1 e menos 1. Eu posso, então, definir o meu sistema de equações por matrizes. Então, vai ser I1, I2. Vocês não precisam necessariamente resolver dessa forma. Tá? Aqui é mais porque o próximo slide está evidenciando essa proposta de resolução. Então, aqui é 2, 6 e 0. Ok? Então, essa é a nossa resolução pelo método de análise de corrente nos ramos. E aí nós sabemos que a resolução, vou limpar aqui, né, se dá com os resultados de 1 igual a menos 1 ampere, e 2 a 2 ampere, e 3 igual a 1 ampere. E aí, o que quer dizer isso aqui, ó, menos 1 ampere? Que o sentido que foi adotado aqui para esse ramo está o oposto daquele que realmente está acontecendo. Lembrando sempre que a gente considera o sentido convencional, né? Não confundam esse negativo com o sentido real. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós apenas consideramos o sentido convencional nas análises. O que quer dizer esse negativo é que o sentido que foi adotado na corrente naquele ramo está o oposto daquele que realmente está acontecendo. Beleza. Esse não é o nosso conteúdo novo, porque nós já vimos esse método. Foi o primeiro dos métodos que nós vimos para a resolução. Qual outro método que nós vimos? Vejam que eu vou, né, fazer a resolução com o mesmo circuito. O outro método que nós utilizamos foi o dos nós. Isso foi na aula passada. E aí, o que acontece nesse método dos nós? A gente, então, tem um nó de interesse, por exemplo, um nó A, e a gente define um sentido de corrente também arbitrariamente. A gente define esse sentido para cada um dos ramos aqui, ó. Então, eu defini um para esse ramo mais à esquerda
I2 para o ramo do meio e I3 para o ramo mais à direita. Só uma atenção aqui, porque o valor de R3, na verdade, o resistor R3 está aqui no meio, tá? E eu coloquei I2. Não confundam aí e considerem que R3 é o R2 e vice-versa, tá? Aqui existe uma inversão aqui, digamos assim, com o valor desses resistores. E aí, o que a gente faz? Nós primeiro aplicamos a lei de Kirchhoff das correntes ao nó A e definimos, então, nesse caso, que I1 mais I2 mais I3 é igual a zero, tá? E aí eu determino cada uma dessas correntes em função do potencial aqui em cima desse nó A. Tá? Então, por exemplo, eu sei que I1 é igual a, já que eu adotei esse sentido, né? Então, é esse potencial menos esse outro potencial, ou seja, é o VA menos o VD sobre 2, tá? Simplesmente lei de Ohm, ou seja, a tensão em cima de R1 dividido pela resistência me dá a corrente. Só que eu sei que o VA, que é o nosso valor a ser determinado, né, ele ainda precisa ser calculado. Porém, o VD, ele já tem o seu valor definido aqui para nós, que é o próprio E2, I1, que é 2 volts. Então, como que eu faço para determinar I1? VA menos E1 sobre R1 me dá a corrente, certo? Minha corrente I1, lei de Ohm. Da mesma forma que para E2 eu tenho VA menos VC sobre R3. E nós sabemos que o VC, nesse caso, é igual a 0 volts. Tá? É o nosso nó de referência aqui, é o nosso ground, é o terra. E eu sei que o I3 é VA menos VB, que por sua vez, VB é igual a E2. Então é VA menos E2 dividido por R2. Se eu substituo esses valores, né, por exemplo, VA menos 2 dividido por 2, eu tenho o valor de 1. Assim como o próprio VA, né, menos 0, né, dividido por 4 me dá E2, e 3 é VA menos 6 dividido por 1. Essas são as três correntes do meu circuito, né, que estão em função de VA. E aí basta eu utilizar a equação que define, né, a relação das correntes no nó A, ou seja, o resultado aqui da aplicação de lei de Kirchhoff das correntes, para determinar o valor de VA. Então, I1, que é essa relação, mais I2, que é essa outra, e I3 é igual a zero, eu consigo então determinar o VA. E aí, por exemplo, determinando que o VA é igual a 4 volts, I1 é 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1 ampere. 4 dividido por 4, e 2 é igual a 1 ampere. E 3 é 4 menos 2 dividido por 1, menos 2 ampere. Tá? Então, é a mesma coisa que nós chegamos lá atrás, com o método das correntes nos ramos. Agora, nós utilizamos o método dos nós, chegamos no mesmo resultado. E vejam que, nesse caso, o I1 foi definido com o sentido correto, e 2 também, só o I3 que não. O I3, então, a corrente, né, está seguindo no sentido anti-horário ao invés do sentido horário. Bom, isso foi o que nós vimos até então, esses dois métodos. Agora, a ideia é que a gente aprenda mais um, que é, basicamente, né, o método das malhas. Vamos ver como que esse método funciona. Bom, vejam só que eu tenho o mesmo circuito, nós vamos então chegar nos mesmos resultados, porém com uma outra metodologia. Vamos ler o que está falando aqui. Ao definir uma disposição específica de correntes para o circuito, a informação fornecida pela aplicação de lei de Kirchhoff para a corrente já está incluída quando aplicamos essa lei para a tensão, ou tensões. O que quer dizer tudo isso, né? Aqui nesse caso, pessoal, eu apliquei um sentido de corrente para uma malha específica aqui do meu circuito, tá? Essa malha mais à esquerda. Eu também defini uma outra corrente aqui para o meu circuito para a malha mais à direita.
E veja que eu não estou fazendo a separação dessas correntes por ramos. Essa corrente é a corrente na malha como um todo. E aí você fala o seguinte, obviamente, né? Poxa, aqui no meio, o que vai acontecer? Ou seja, no ramo que está associado ao resistor R3, eu tenho duas correntes passando ali, a corrente 1 e a corrente 2. Isso não tem problema, porque nós vamos, então, definir a corrente que passa aqui por esse resistor R3 como sendo ou como estando relacionada justamente às correntes I1 e I2 simultaneamente. Tá? Vamos ver como que esse método funciona, acho que vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o número de correntes de malha exigido nessa análise vai ser igual ao número de janelas dessa configuração, né? Essas janelas entre aspas aí. Obviamente que aqui, inclusive, fica muito evidente para nós temos apenas duas dessas janelas, né? Ou seja, nós temos duas equações aqui que vão definir a relação desses circuitos para I1 e I2. Tá? Então, eu vou ter uma equação para essa malha mais à esquerda e outra corrente, desculpa, outra equação para a malha mais à direita. E é com essas duas equações que, então, nós vamos solucionar o problema, simplesmente. Ok? Então, vamos lá. Qual que é o método? Vamos atribuir correntes às N malhas, ou seja, I1 aqui para essa malha 1 e 2 para essa malha 2. Você pode falar assim, eu poderia adotar I2 no sentido contrário? Sem problemas. É você quem define o sentido das correntes. Só que aí tem que levar sempre, ou ter sempre atenção ao seguinte fato. Definidos ou, enfim, colocados aqui, né, adotados os sentidos das correntes em cada um dos ramos, você precisa trabalhar até o fim com esse sentido de corrente, senão dá problema. Depois, nós aplicamos a lei de Kirchhoff das tensões a cada uma das N malhas. E aí aplica a lei de Ohm para expressar as tensões em termos das correntes nas malhas. E resolve, então, as N equações simultâneas resultantes para obter as correntes de malha. Bom, eu vou fazer aqui com vocês antes, né? Antes de apresentar aquele resultado, porque esse material fica para vocês, então eu gosto de deixar ali algum resultado já. Como que nós vamos fazer aqui então? Olha, já foram definidos os sentidos das correntes. Então eu sei que, por exemplo, essa corrente 1 está seguindo no sentido horário. Então, para R1, eu tenho essa polaridade aqui. Agora, observem o seguinte. Essa corrente I1 passa por R3 nesse sentido. Portanto, eu vou definir essa polaridade da tensão ou da queda de tensão em R3 com relação a I1. Ok? Por que isso? Olha só. No I2, essa corrente também está seguindo no sentido horário, definido a priori, e ela passa aqui por R3, né, também nesse sentido horário, e dá uma queda de tensão com essa polaridade aqui, olha só, que é oposta à de I1. Isso não tem importância, não tem problema. O que a gente vai ter aqui, então, para R3, é que eu vou ter I1 menos I2 nesse caso. Tá? Isso aqui pode ficar mais claro para vocês daqui a pouquinho. E aqui, I2, né, passa aqui por R2 nesse sentido horário, então a queda de tensão também se dá dessa forma. O que nós fazemos agora? Simplesmente aplicamos a lei de Kirchhoff das tensões a cada uma dessas malhas e determinamos a equação correspondente. Nesse caso, nós vamos ter duas equações, então, e dois valores a ser definidos, I1 e I2. Então, um sisteminha com duas equações é suficiente. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, na malha 1,
Vou pegar do ponto A aqui, do nó A, e vou seguir no sentido horário. Para essa outra malha, vou começar daqui e vou seguir no sentido anti-horário. Vamos lá. Para a malha 1, eu tenho o seguinte, ó, menos E1 mais VR1. Eu já vou colocar aqui os valores para ficar evidente essa relação entre 1 e 2 lá no R3. Então, eu vou colocar aqui, ó, R1 vezes I1. Agora, olha que interessante. Mais R3 que multiplica. Veja que o valor aqui positivo em cima de R3 está relacionado ao I1. E o menos, né, o valor negativo, a polaridade aqui, o potencial mais negativo, está associado ao I2. Então, é com essa observação, ou com essa adoção aqui, que eu vou escrever a minha equação. Então, vai ser mais I1 menos I2. Tá? Ou seja, I1, que é o positivo, menos I2. Voltei lá no mesmo ponto, então é igual a zero. Eu posso reescrever essa equação e posso dizer o seguinte, olha, colocando os valores, menos 2 mais 2 que multiplica I1, mais o R3 é 4, que multiplica I1 menos I2. Isso é igual a zero. Eu posso ainda reorganizar aqui os termos. Posso dizer, então, que 2 é igual a 6 I1 menos 4 I2. Essa é a minha primeira equação. Agora, para a malha 2, vamos ver como que fica. Eu vou, então, começar naquele ponto ali que eu defini, né? Eu vou seguir no caminho anti-horário. Então, menos E2 menos R2 vezes I2. E aí, de novo, ó, mais R3, que multiplica I1 menos I2. Isso é igual a zero. Se eu, então, substituir esses valores, menos 6, menos 1 que multiplica I2, mais 4 que multiplica I1 menos I2, é igual a zero. Portanto, 6 é igual a 4 e 1 menos 5 e 2. Com essas equações, então, pessoal, aí então nós podemos montar o nosso sistema de equações e resolver. Simples assim. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos escrever aqui. 2 é igual a 6 e 1 menos 4 e 2. E 6 é igual a 4 e 1 menos
5 e 2. Bom, vocês podem fazer de várias formas aqui. Vou fazer assim, ó. Vou multiplicar isso aqui por menos 4. Vezes menos 4. Aqui também. E aqui por 6. Vocês podem fazer de várias formas aí. Substituição, se vocês quiserem. Tá? Quando eu faço, então, essa multiplicação, o que eu vou encontrar aqui? Menos 8 é igual a menos 24 e 1 mais 16 e 2. E eu tenho aqui embaixo, 36 é igual a 24 e 1 menos 30 e 2. Certo? Aí, né, então eu posso somar aqui. Eu fiz isso para eliminar o I1. Então, eu tenho aqui 28 é igual a menos 14 e 2. E eu sei, portanto, que agora, né, o I2 é igual a menos 2 amperes. Ou seja, né, nós podemos já analisar isso aqui e dizer que o sentido que foi adotado aqui para I2 é incorreto. Não é que incorreto, né, é o oposto do que foi definido. Tá? Mas a gente mantém esse valor nos nossos cálculos, até chegar em todos. Ou seja, definir I1 e também a corrente que passa por R3. Bom, eu posso substituir aqui, por exemplo, nessa equação. Posso pegar qualquer uma delas. Então, 2 é igual a 6 e 1 menos 4 vezes 2. Desculpa, 4 vezes menos 2, né? Então, isso aqui dá 8. Então, menos 6 é igual a 6 e 1. E, portanto, I1 também é igual a... Ou, aliás, ele é igual a menos 1 ampere. Tá? Menos 1 ampere. Menos 4 vezes menos 2, 8, menos 6, isso aí. Então, eu tenho os dois valores para... os dois valores de corrente para o meu circuito, tanto I1 quanto I2. Só que você pode se perguntar assim, como que eu então encontro a corrente que passa aqui por R3? Olha, vamos pensar assim. Da forma como está, I1 menos I2, você tem que menos 1 menos 2 ampere. Né? Isso aqui, então, é igual a 1 ampere. Beleza. De onde que surge isso? Bom, olha só. Vamos analisar a corrente que está, ou a corrente I1. Tá? Essa corrente I1, que é essa que está seguindo nesse sentido aqui, ela, então, tem um valor de menos 1 ampere. Portanto, o que acontece, na verdade, é que essa corrente, ela está seguindo nesse sentido aqui, ó, com um valor de 1 ampere. Tá? Mais 1 ampere. E eu sei que 2, né, na verdade, ela é nesse sentido, e ela tem, então, aqui um valor de 2 ampere. Se eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse nó, né, eu sei que a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem.
Portanto, olha, está chegando 2 e está saindo 1 ampere, é evidente que essa corrente aqui também tem que ser mais 1 ampere. O que, né, está de acordo com esse resultado. Mas por que está de acordo com esse resultado? Porque aqui eu estou definindo essa corrente, olha, de cima para baixo, né? E aí, nesse caso, o que vai acontecer quando eu caminho de cima para baixo? Eu vou encontrar mais I1 e vou encontrar menos I2. Ou seja, mais I1, menos I2. E é por isso que, nesse caso, né, trabalhando aqui algebricamente com os valores que eu encontrei, veja que eu não fiz nenhuma substituição dos sinais que foram ou que estão associados às correntes, né, que por sua vez estão relacionados aos sentidos de corrente que foram adotados no circuito. Então, assim sendo, eu chego a um valor de 1 ampere. Tá? Então, vocês têm essas várias formas para analisar o circuito, né? Ou seja, a corrente que passa ali por R3 também. Esse é o nosso terceiro método para a resolução. Qual que é a nossa proposta aqui agora? Né? Eu vou apagar esse resultado. Vocês têm esse vídeo para vocês acompanharem quantas vezes vocês quiserem. Tá? Se vocês quiserem acompanhar de uma maneira, sei lá, um pouco mais organizada, vocês têm esse mesmo passo a passo aqui, olha, para a malha 1, para a malha 2, mesma coisa que eu fiz, né? Chega ao sistema de equações e resolve, né, esse sistema de equações para chegar aos valores de 1 igual a menos 1 ampere e 2 igual a menos 2 ampere. Os valores que estão sendo evidenciados aqui têm que ser igual aos que eu encontrei anteriormente. Por quê? Eu estou trabalhando com o mesmo sentido de correntes aqui, ó. Se eu tivesse colocado I2 o contrário, o que eu posso fazer, nada me impede de fazer isso, aí então eu teria encontrado o I2 positivo. Ok? Beleza, esse resultado está aqui para vocês. Vocês podem refazer esse exemplo. Vocês vão ter aí todo o tempo do mundo para revisitar a qualquer ponto, dar pausa no vídeo, né? Acho que isso ajuda também. E aí, o que acontece agora? Eu queria que vocês fizessem, né, ou resolvessem esse problema aqui. E aí, eu vou fazer da seguinte forma. O vídeo ele vai continuar aqui. Só que eu peço para que vocês pausem esse vídeo agora, nesse momento, para resolver esse exercício, tá? Então, pausem o vídeo aí e tentem resolver. Bom, agora eu vou então resolver com vocês aqui, né? E vou fazer da seguinte forma. Vou começar desse ponto aqui, tá? Vou caminhar no sentido horário para equacionar a malha 1. Também já vou adotar esse sentido aqui para equacionar a malha 2. Mais uma vez, observem o seguinte. O sentido das correntes já foi definido aqui para vocês. Então, vocês têm que chegar nas mesmas equações que vão ser, então, mostradas aqui para vocês. Vejam que em R2 eu tenho a corrente I1 aqui positiva e a corrente I2 aqui, ó, com uma polaridade oposta. Porque a corrente I1 e I2 que passa ali por R2 foi definida como estando no sentido oposto entre si. Ok? Então, atenção a esse ponto. Vamos lá, vamos equacionar então aqui a malha 1. Eu vou pegar ali menos 5, eu vou ser mais direto aqui, mais I1, tá? Porque é vezes 1, mais 6 que multiplica, tá? Olha só, 6 é o R2. I1, I1 menos I2.
mais 10, isso é igual a 0. Voltou no mesmo ponto. Ok? Aí, então, eu reorganizo aqui os elementos da minha equação e chego à seguinte relação. 6 e 1 mais 1 e 1, 7 e 1, menos 6 e 2 é igual a 10 menos 5, 5, menos 5 aqui. Ok? Essa é a nossa primeira equação para a malha 1. Malha 1. Agora eu vou para a malha 2. Mais uma vez, com os mesmos sentidos que foram adotados ali anteriormente. Então, eu comecei daquele ponto que eu defini ali no canto inferior direito, e eu vou então escrever aqui, ó, menos 2 e 2. Agora, veja só, mais 6, mesma coisa. E 1 menos e 2, mais 10 é igual a 0. Então, eu tenho aqui 6 e 1, menos 6, menos 8 e 2 é igual a menos 10. Tá? Então, essas são as nossas duas relações aqui, ó. Desculpa, as nossas duas equações. Essa aqui e essa outra. Então, vocês podem resolver esse sisteminha de várias formas. Bom, a gente já fez... a gente não fez por substituição, né? Vamos fazer por substituição aqui. Eu posso, por exemplo, pegar dessa equação aqui e falar o seguinte, olha, I1 é igual a menos 10 mais 8 e 2, posso falar isso, sobre 6. Tá? Se quiser simplificar, por exemplo, menos 5 mais 4 e 2, isso sobre 3. Dividir ele por 2. Beleza, essa é I1. O que eu faço com esse 1? Substituo aqui, né? Vou puxar para cá. Então, 7 que multiplica menos 5 mais 4 e 2 sobre 3. Podem fazer de várias formas, né? Menos 6 e 2 é igual a menos 5. Tá? Menos 5. Bom, você pode multiplicar tudo aqui por 3. Tá? Aí você fica 7 menos 5 mais 4 e 2. Menos 18 e 2. É igual a menos 15. Tá? Aqui fica menos 35, né? Mais 28 e 2. Menos 18 e 2 é igual a menos 15. Então, vou ver se eu consigo já fazer aqui de cabeça aqui com vocês. Olha, 28 e 2 menos 18 e 2, 10 e 2. E menos 35, né, passando ali para o outro lado, fica mais 10. Desculpa, mais 20. Né? 35 menos 15, mais 20. Então, 10 e 2 é igual a 20. E o I2, portanto, é igual a 2 amperes. Beleza. Então, 2 amperes aqui, ó. Chegamos no resultado correto. E aí basta, então, eu substituir, né? Em alguma dessas equações aqui. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, nesse caso aqui, ó.
menos 5 mais 8 sobre 3, que é, portanto, 1 ampere. Correto, né? Então, estamos aqui com esses valores, I1 igual a 1 ampere, I2 igual a 2 ampere, ou seja, o sentido que eu adotei ali no circuito está correto. Então, eu tenho I1 aqui, ó, vindo nessa direção, com amplitude aqui de 1 ampere, o módulo, né, em 1 ampere, e tenho aqui também I2 nesse sentido, com 2 ampere. Bom, se está chegando 1 ampere e está saindo 2, o que acontece aqui? Eu tenho, obviamente, que ter uma corrente chegando nesse nó, né? Não vamos considerar esse nó aqui, ó, igual a 1 ampere também. Né? Eu teria que ter isso. E vamos ver se isso está de acordo com o que foi adotado anteriormente, né? Olha lá. Antes eu tinha colocado o seguinte, ó, mais e menos. Então estava lá, mais e 1, mais e 1, menos e 2. Aqui é 1. Tá? O que vai me dar o seguinte, 1 menos 2, que é igual a menos 1. Né? Então, se eu estava então considerando de cima para baixo, e agora deu o valor negativo, então a corrente, obviamente, que ela tem que seguir na direção de baixo para cima. E, portanto, né, o ampere que está correto. Nesse sentido que foi adotado. Tá? Então, se vocês entendem lei de Kirchhoff das correntes e sabem como que as correntes se comportam no nó A, fica claro para vocês qual é o sentido da corrente que deve estar passando ali pelo resistor R2, no caso, né, que é o nosso resistor intermediário ali, desculpa, da parte do meio do circuito. Tá? Então, você pode colocar a sua resposta assim. A corrente por R2, ela está seguindo de baixo para cima com um valor de 1 ampere. Pronto. Perfeito. Ok? Bom, essa aqui é a resolução de segundo exemplo. O que vocês podem fazer, caso vocês tenham dúvidas? Ah, eu estou com dúvidas se está certo ou está errado. Vocês podem vir até o LT Spice, que é o software que eu tenho recomendado para vocês, né? Eu vou pegar aqui essa canetinha aqui e vou montar aquele circuito, tá? Vamos montar aqui, ó. Eu tenho a fonte de tensão, então eu cliquei aqui nesse component, colocar a fonte de tensão, são duas fontes de tensão e 3 resistores. 1, 2 e 3, igualzinho lá no circuito. Basta eu fazer a conexão do meu circuito aqui. Preciso colocar um terra. O terra está aqui, tá? O ground. Essa lupinha com esse X aqui, né, ela dá um zoom no circuito como um todo. Beleza, agora basta colocar os valores dos componentes. Né? Então, aqui nesse caso, o valor do resistor é de 1 ohm. Aqui, nesse caso, o R2 é de 6. E o R3 é de 2. Essa fonte de tensão é de 5 volts. E essa aqui, essa outra, é 10 volts. Então, o circuito que nós temos lá no material é especificamente esse.
E aí, então, eu vou colocar para simular. Ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, para simular nesse run, né? Tem um homenzinho aqui correndo, ó, run. E aí ele vai me pedir algumas informações sobre o comando de simulação. Nesse caso, vocês podem optar pelo comando de transiente. Ele vai analisar o momento em que você liga o circuito com determinadas condições iniciais. Nesse caso, a gente está desconsiderando qualquer condição inicial. A gente não tem, por exemplo, nenhum elemento que armazena energia aqui, como capacitores ou indutores. Então, nós vamos considerar aqui essa análise transiente. Você pode colocar 1 segundo, suficiente para vocês visualizarem toda a, a resposta do circuito. E aí, olha só, se eu colocar o mouse em cima do componente, veja que ele vai me fazer a medição conforme esse sentido. Por exemplo, olha, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Se vocês quiserem trabalhar com o sentido que foi adotado lá no exercício, basta vocês inverterem o componente. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, vou pegar com essa mãozinha aqui, ó, de Move, vou clicar nesse componente, ó, agora ele está se movendo, então eu aperto Ctrl R, e eu consigo movimentar ele, vou girar. Aí basta eu fazer a reconexão do circuito, né, vou apertar o Run de novo, e aí olha só, agora o meu amperímetro aqui, né, ele está fazendo a medição de baixo para cima, que é o sentido que nós encontramos que é o correto lá no exercício. Então, se eu clico aqui, ó, a gente vai ter, ou teria que encontrar 1 ampere, né, positivo. Beleza, ó, 1 ampere positivo. Ótimo. Nesse caso aqui, olha só, eu vou até deletar esse cara, né? Vou deletar aqui. Veja só, eu coloquei R2 e o amperímetro está fazendo essa medição de cima para baixo. E nós entendemos que, na verdade, assim eu vou encontrar um valor negativo de menos 1 ampere, né? Que é a própria resolução do exercício também. Vamos ver se isso acontece. Menos 1 ampere. Beleza. Correto. Então, olha só, se está chegando 1 ampere aqui, né, olha só, positivo. E se na verdade aqui, né, que deu menos 1, seria 1 ampere chegando nesse nó, por esse outro, o que passa por R3, teria então ter uma amplitude, um valor em módulo de 2 ampere. Então, nesse caso, se eu clico aqui, ó, eu vou até deletar as outras para a gente conseguir visualizar com uma resolução melhor. Olha só, 2 ampere. Perfeito. Então, a nossa resolução está correta. Beleza, pessoal? Bom, deixa eu voltar ali para a nossa apresentação. Tá? Então, o nosso último exemplo foi esse. E aí, o seguinte, esse exercício fica aqui para casa para vocês. Eu vou abrir lá depois uma tarefa para vocês submeterem a resposta desse exercício e vou verificar também se eu coloco algum outro para que vocês pratiquem em casa. Ok? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Aqui tem a resposta, tá? Vocês podem consultar os livros também. Então, vocês resolvam esse exercício. Esse vídeo vai estar lá disponível para vocês. Essa aula, então, se deu de forma assíncrona, diferente de todas as outras que nós fizemos até então. Vamos ver como que essa aula assíncrona se mostra para vocês. Depois eu vou pedir o feedback, tá? Eu quero saber como que vocês conseguiram absorver o conteúdo dessa aula de hoje, tá? E aí, qualquer dúvida também vocês me informam. Com relação... Bom, só isso. Depois eu comento com vocês outras coisas. Um abraço para vocês.